A conversa nesse Conexão 21 é com o Dr. Zé Maria, fundador da Perinatal Laranjeiras, e agora com um projeto novo, o Neo Ped Hub. Olha, vale muito a pena acompanhar essa conversa, muita memória, muita história boa. Mais um Conexão 21 e olha, quero agradecer demais aqui a gentileza, a parceria do Fermon que nos acolhe, que nos recebe aqui nesse ambiente tão especial para a gente poder produzir um Conexão 21 para você. Agradeço também o pessoal da Simples Inovação, essa nossa parceira aí desde o episódio 0 com o Rawan aqui, sempre fazendo às vezes e apoiando e ajudando. Um carinho muito grande que nós temos aqui pela Simples, que sempre acreditou no Conexão 21. E claro também, a FEComércio, através do SESC e do SENAC, que apoiam aqui essas edições do Conexão 21. Pessoal, tenho certeza que vem aí um programa maravilhoso para vocês. Bom, pessoal, nesse Conexão 21, estou falando com uma pessoa aqui muito especial, o Dr. José Maria. E muito obrigado por ter aceitado o convite, estar conversando aqui com a gente. Saudações tricolores, essa sessão de gravação do Conexão 21 foi especial. Doutor José Maria, fala um pouquinho aqui para todos. Eu te garanto que todo mundo tá nos assistindo conhece o senhor de alguma forma. Então fala aqui um pouquinho da sua trajetória e quem é o Dr. José Maria. Vai trazer muita memória aí, viu? Olha só, em primeiro lugar queria agradecer também a oportunidade de estar falando um pouco sobre... Basicamente eu vou falar sobre mim, mas sobre uma construção que eu fiz durante muito tempo e é um orgulho, evidentemente, que eu tenho e do que eu estou fazendo hoje, né? Vamos falar um pouquinho. Sou pediatra, sou aqui do Rio, me formei na UERJ, fui fazer pediatria cedo, lá atrás, e sempre tive o desejo de sair do Brasil, desde cedo. Então, quando eu acabei minha pediatria, eu saí do Brasil e fiquei 4 anos no Canadá. Foi uma experiência, assim, absolutamente rica e para o aprendizado foi fantástico. É um exemplo, né? O Canadá é um exemplo de país, a saúde funciona muito bem. E o Canadá talvez seja o lugar do mundo que cuida melhor do que a gente chama da saúde perinatal, que é a saúde da mãe e do recém-nascido. É esse período que fica entre o final da gravidez e o nascimento do bebê. Bom, voltei para o Brasil, vim para uma instituição pública, o Instituto Fernandes Figueira, cheio de gás, entusiasmado, fiz um doutorado lá, me formei, fiz uma formação acadêmica importante, fazia muita pesquisa. E no Fernandes Figueira, junto com um colega que me acompanhou a vida inteira, foi meu sócio, depois o Dr. Manuel de Carvalho, montamos um serviço que foi talvez pioneiro no Rio de Janeiro em termos de assistência ao recém-nascido grave. Bom, é isso rapidamente nessa trajetória. A gente nunca deixou, fomos companheiros de pesquisa durante muitos anos, publicamos muitos trabalhos juntos, mas em 1985 fomos convidados para um empreendimento particular e montamos uma UTI neonatal particular dentro de uma clínica pediátrica. O Rio de Janeiro, naquela época, as crianças nasciam em vários hospitais e se eles tinham algum problema, acabavam morrendo, porque não havia um cuidado intensivo neonatal. Uma das coisas que eu e o Manuel aprendemos lá fora. O Manuel fez uma formação muito parecida com a minha nos Estados Unidos. Então, fomos chamados e montamos essa UTI neonatal e que, obviamente, teve muito sucesso. Foi uma coisa assim que, rapidamente, a gente ia atendendo muitas crianças, íamos buscar crianças em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, mas nos preocupava o fato de que, quando uma criança nascia, vamos dizer, lá em Campo Grande, até a gente chegar lá, essa criança já tinha sofrido. E quando a gente trazia ela para dentro da UTI neonatal, aquilo era um problema. Então, começamos a pensar, poxa, por que a gente não faz, então, uma maternidade que possa não só
cuidar dos recém-nascidos, mas também cuidar das mães que tenham problemas. Foi quando, em 93, a gente criou a Perinatal. E é aí que eu falei que é muito orgulho, porque a Perinatal foi uma maternidade, e como você falou, muita gente conhece, a gente teve mais de 50 mil nascimentos lá. Ela trouxe um conceito muito diferente de assistência à mãe e ao bebê. A gente tinha obstetras de plantão, anestesistas de plantão, pediatras de plantão, uma UTI neonatal muito arrumada, muito... Ora, eu e o Manel éramos caras muito experientes na área, então nós fizemos um negócio assim, uma sobrevida excepcional. E aí o que aconteceu? Ao longo dos anos que se seguiram, as maternidades do Rio foram fechando. E os partos foram sendo direcionados para a perinatal. Para a perinatal. Não só porque a perinatal fazia muito bem, mas também porque a maternidade no business do hospital era o pior business. Se o cara tivesse que deitar uma cirurgia cardíaca, era muito melhor do que uma grávida, porque a grávida ficava lá, não consumia remédio nenhum, deitava com as pernas para cima 2 dias e ia embora. Mas, como era a nossa vocação e o nosso perfil, nós acabamos trazendo essa demanda toda para dentro da perinatal e rapidamente a perinatal ficou pequena, nós tivemos que ampliar a perinatal. Isso mesmo. Ampliamos a perinatal e em mais alguns anos já não tinham mais espaço. Foi quando, em começo dos anos 2000, a gente abriu a Barra, uma outra maternidade na Barra. Então, a trajetória mais ou menos foi bastante, assim, eu não diria, você planejou? Eu falei, não, veio acontecendo. O parto veio crescendo, fazemos uma outra maternidade, dobramos essa maternidade, depois fomos investindo. Ontem mesmo eu estava comentando com um dos meus filhos, e ele falando, não, e os planos? Eu falei, olha, para te falar a verdade, eu poucas vezes fiz plano de negócio. A gente obedecia uma ideia e um feeling da coisa como ia acontecer. É claro que mais adiante as coisas foram... Tem a ideia central, vai conduzindo, mas depois vai construindo. Profissional. Então, quando eu falei no início, muito orgulho, porque eu acho que a perinatal se tornou uma ideia, um lugar onde as pessoas eram bem cuidadas. A gente não tinha cara de hospital. A mãe ia para ali, tinha um monte de coisas que a gente fazia para ela, não só atendia ela com toda a segurança, mas também arranjava uma maquiadora para maquiar ela, uma cabeleireira. O acolhimento era perfeito. O acolhimento era perfeito, para ela sair de lá feliz. É isso mesmo. O neném para tomar um banho não era um bercinho qualquer, tinha um berço todo sofisticado para dar o banho no bebê. Então, criamos um conceito de acolhimento, de amor e de carinho para a pessoa realizar talvez um dos maiores sonhos da vida. Quando nasce o seu filho, aquilo... Exatamente. É um sonho, é um dos... É um momento Quem único. tem filho sabe que é um momento único. E aquilo realmente dava muito prazer para a gente também. Então, isso foi talvez a minha trajetória que nunca deixou de ter ensino, pesquisa, formação, porque a gente precisou formar muita gente ao longo do caminho, e negócio. E o negócio, graças a Deus, deu muito certo. Fomos com ele até 2020. Doutor Zé Maria, meus filhos nasceram na perinatal, meus sobrinhos nasceram na perinatal, então assim, a perinatal é uma coisa muito próxima da gente, né? Com certeza. A vida toda foi. E vou contar, essa história aconteceu lá, mas o senhor não conhece, certamente não conhece. Quando meu filho nasceu, assim, meu filho, dentro dos netos do meu pai, é um dos caçulas, então já tinha todos os outros primos mais velhos, aquele negócio. Quando o Betinho nasceu, foi uma festa, todo mundo de Fluminense, na perinatal, aquele negócio todo. Era praticamente um jogo do Fluminense. Mas nasceu, a gente fez a festa, aquele negócio todo, tal. E aí, sim, ele vestiu de Fluminense, aí no dia seguinte, ele estava na hora do banho, aí a enfermeira me ligou, pô, você mandou a roupa aqui que não é do Fluminense. Eu falei assim, não é. Eu falei, não, troca essa roupa. Tem um flamenguista aqui embaixo, fardado de Flamengo, manda uma do Fluminense que eu quero botar o Betinho de Fluminense. Fácil, não. E era muito legal. Isso,
o acolhimento, essa forma de lidar assim, bem próxima das pessoas humanas, sempre foi uma das características, uma das coisas muito marcantes ali na Perinatal. E trazia essa alegria, né? E vou essa te falar, leveza. e difícil. Hoje a gente constatou ao longo dos anos como no começo a gente tinha realmente uma enfermagem muito entusiasmada e eu diria até 2000, um pouco depois do ano 2000, a gente ainda não sentia muito a dificuldade com a formação de recursos humanos que a gente teve mais adiante. O Brasil, infelizmente, ao longo dos anos, a educação deteriorou muito. A própria educação básica, uma enfermeira, ela vinha, fazia o secundário, fazia um curso de enfermagem. A técnica de enfermagem, ela fazia a formação dela do secundário e depois 1 ano ou 2 de técnico. E foi uma profissão que foi meio abandonada, ninguém mais queria, porque os salários eram ruins. Então, eu diria para vocês que um dos maiores desafios de manter esse padrão na perinatal foi manter a formação, né? E a equipe, a formação das pessoas. Então, isso foi uma missão ao longo do tempo. Mas aí, você contou uma história, eu vou te contar uma outra história interessante também. A gente tinha uma rotina em que a gente estava preparado. Você podia ter uma grávida chegando lá, tendo o neném. Você podia ter uma grávida que chegava andando e era uma cesariana. E você podia ter uma grávida que chegava, não tanto ainda em trabalho de parto, mas que eventualmente o trabalho de parto ia acontecer lá. E a gente tinha, obviamente, um monte de rotinas e preparos para isso acontecer. Mas um dos lances mais interessantes que a gente teve foi o seguinte: a gente teve parto de tudo quanto é jeito. Obviamente, a maioria das vezes dentro do centro cirúrgico ou dentro da sala de parto. Mas tivemos uma vez um marido que chegou com a esposa e ela pariu na nossa frente, no estacionamento, dentro do carro, entendeu? Essa foi demais. E o marido, eu nunca vi um cara tão tranquilo na vida, era o segundo filho dela, e a gente chegando, ele não, peraí que ela vai parir, ela pariu sozinha dentro da maternidade, né? Tivemos muita história boa, né? Muita história boa. Mas... quando os meninos nasceram, o médico da Letícia, né, ele virou assim: você não vai me dar trabalho não, né? Eu falei assim, acho que não. Acontece. Eu tenho medo. E o cara assim, pô, olha só, tô preocupado com ela, com a criança, não é com você. Eu falei assim, não, fica tranquilo, você ficar do lado de cá, eu fico. Eu vou me comportar bem. Mas foi uma missão, eu acho que foi uma grande parte da minha vida. Obviamente eu passei na perinatal e em 2020, por conta de questões de mercado, sabe que a medicina está mudando muito, os grandes grupos estão aí consolidando, e aí a gente fez uma alienação da perinatal para a Rede D'Or. Então, fiquei lá como executivo ainda 3 anos, e esse ano, em março desse ano, eu resolvi partir para um segundo projeto. Fala para a gente desse projeto. Esse é um projeto que, como eu te falei, eu nunca deixei a questão da educação e da questão do treinamento. E eu acho que eu tenho hoje, talvez, uma dívida importante com o Instituto Fernandes Figueira, que faz parte da Fiocruz. O Instituto Fernandes Figueira me acolheu quando eu voltei do Canadá e trabalhei lá durante muitos anos, e eu acho que parte do que eu consegui na minha vida foi com o nome que o Fernandes Figueira me deu como professor. E eu hoje quero retribuir um pouco isso. Estou envolvido, vamos dizer assim, em 3 projetos. Num projeto de ajudar o Fernandes Figueira a criar um laboratório de simulação, que é uma coisa bem interessante para treinamento. Eu acho que a gente precisa fazer muito treinamento. As pessoas precisam se capacitar e ter expertise, principalmente para cuidar de bebês hoje. Você tem bebês nascendo aí com 400 gramas. 500 gramas, um bebê desse tamanhozinho. E para cuidar de um bebê desse, ela tem que ter muito treinamento, muita capacidade. Então, esse é um projeto. O segundo projeto, eu ainda sou professor da pós-graduação lá, tenho alunos, e agora estou com um projeto também de trabalhar com os residentes de neonatologia. É uma especialidade que a gente está, assim, fazendo o possível para que ela
fique viva. É uma especialidade que os médicos têm que trabalhar muito, eles dão muito plantão, muitos gostam do CTI, mas principalmente as mulheres, que são a maioria da pediatria hoje, têm uma trajetória de vida que envolve ter filho, ficar afastado um tempo. Não é simples. Então, é sempre uma necessidade constante de um treinamento. Então, esses 2 projetos estão envolvidos no Fernandes Figueira e estou criando uma plataforma de ensino. Essa plataforma, o que eu estou exercitando hoje é como ensinar hoje, nos tempos modernos, desta nossa tecnologia online, tudo online. Então, a gente ia caminhar para isso, mas eu acho que a pandemia deu uma acelerada enorme nessa educação online. E as pessoas aprendem hoje, você não precisa arrumar uma sala de aula como essa aqui, botar 50 pessoas dentro. Se você quiser, você cria uma sessão, obviamente, a pessoa vai frequentar aquela sessão, tem toda a interação possível, não é a mesma coisa, obviamente, eu ainda acho que a presença é fundamental e o exercício, você está dentro de uma sala de aula, contato, com o professor, o contato, isso que nós estamos tendo aqui, uma conversa, ela não existe, mas são formas adicionais de treinamento. E eu estou focando nisso. Por exemplo, as pessoas gostam muito hoje de ouvir. Ela não quer... Por exemplo, qual era a minha prática do dia a dia? Eu chegava dentro da UTI neonatal, quase sempre de manhã, eu tinha um artigo científico que eu tinha lido recente, estavam aquelas pessoas todas ali passando visita, olha, vamos parar que vocês vão ouvir uma coisa aqui, olha só, eu li hoje que para curar essa doença é preciso desse remédio, assim, assim, assim. Aí as pessoas ouviam. Eu acho até que muito do que eu ensinei até hoje foi feito assim, lendo um novo desenvolvimento, um novo artigo publicado para aquele grupo de pessoas. Hoje, as pessoas não querem nem ouvir mais. Elas vão fazendo o seu trabalho, estão preocupadas em fazer aquilo, e aí entra no carro, aperta lá um botão, quero ouvir um podcast de alguma coisa. Aí ele ouve alguma coisa que está gravada, e é importante, ainda mais hoje, que a gente às vezes anda 1 hora, anda 2 horas. Corre danado, um trânsito terrível, né? Então, esse é um formato, que é um formato que a gente vai colocar nessa plataforma. A gente tem esse formato sob o ponto de vista de vídeos. Eu faço hoje, eu e futuramente mais algumas pessoas, eu faço uma resenha do que é publicado mensalmente nas revistas científicas de maior prestígio e eu seleciono, olha, esse artigo é importante. Esse artigo, vou te dar um exemplo. Há pouco tempo eu li um artigo muito interessante sobre o malefício das telas para as crianças. Esse cara fez um estudo em que ele seguia crianças e expostas a 1 hora, 2 horas ou mais de 4 horas a qualquer tela. Pode ser televisão, pode ser celular, pode ser tablet. Quando a criança permanecia mais de 4 horas nessas telas, 2, 3 anos depois, ela tinha problemas de comunicação. Ou seja, é direto isso. A gente ainda não percebeu como isso é ruim para a educação infantil, que as pessoas precisam limitar. Por exemplo, a Academia Americana de Pediatria fala que até 5 anos de idade você não devia deixar mais de 1 hora a criança numa tela. Você conhece alguma família em que a criança não fique pelo menos 3, 4 horas por dia numa tela? O Zé Marisa está no restaurante, tem uma criança menor, a primeira coisa é toma o celular para ele poder almoçar. Olha só, isso aconteceu com o meu filho. Não, isso é vida moderna. Você está almoçando com a sua esposa e tal, a criança tem que ficar quieta, você abre um tablet para ela ver um negócio. Quando você vai contar, são horas e horas. E horas, é isso mesmo. Isso, obviamente, tira um pouco a interatividade da criança com o meio e tal. Então, esse é um artigo interessante. Um dia desse resenhei, fiz um vídeo, postei o vídeo, mais de 2.000 pessoas viram o vídeo, comentaram e tal. Então, essa plataforma chama-se NeoPed Hub. O objetivo é ter uma rede em que a pessoa pode ver os artigos, eu ali coloco alguns sites interessantes para eles visitarem, se quiserem ver, tem vídeos para ver, tem artigos para ouvir e tem
parceiros que vão estar publicando ali conteúdo Seus científico conteúdos, de categoria. Então, a ideia é criar uma forma inovadora de ensinar. É uma coisa que a pessoa possa consumir o que ela quer. Eu quero ver um vídeo, eu vou lá ver um vídeo. Eu quero ler um artigo, eu vou ler um artigo. Eu quero ver uma aula, quero escutar um podcast, eu vou escutar um podcast. Entendeu? Porque esse é um desafio, acho que, para as pessoas hoje. Eu já tinha esse desafio dentro da Perinatal, que era o desafio de fazer com que as pessoas permanecessem atualizadas. E hoje, eu acho que o pediatra, o neonatologista, que quiser, vai ter uma plataforma onde ele vai poder se atualizar e ficar em dia com a literatura. Doutor Zé Maria, como é que o pessoal chega na plataforma? Qual é o site? A plataforma, o site é Neoped, Neoped, hub.com.br. Essa é a plataforma. O João já botar as letrinhas aqui pra gente, tá, o pessoal assistindo vai ter isso daí. E eu acho que é uma forma até de gerar um legado de conhecimento, claro, aí para a turma, e isso daí toma a vida própria, né? Toma a vida própria. E eu tenho feito muitas visitas e conversas. Eu recentemente passei por uma pessoa assim, um indivíduo excepcional. Ele foi o editor do Medscape no Brasil, que é um site para médicos, bastante antigo já. O Medscape já tem quase 15 anos. E esse pesquisador, ele hoje coordena um site nos Estados Unidos, que ele é um site que é só de vídeos. Ele fala para mim assim: olha só, Zé Maria, ninguém vai ler. Você tem que postar um vídeo. A pessoa quer ver ou ouvir. Então, você entra no site dele, tem lá como examinar o joelho de uma criança, como fazer um exame neurológico de um paciente, como examinar a pele de um recém-nascido. Tudo em vídeo, tudo descritos desta maneira. Então, bem direto, né? Bem direto. E aí, ele fez uma coisa muito interessante que eu vou copiar, que eu vou trazer também, que é o seguinte: ele tem parcerias com diversas universidades. E eu perguntei para ele: poxa, mas por que uma universidade, em vez de publicar no site da universidade, quer publicar no seu site? Ele falou: olha só, eu tenho mais de 300 mil médicos aqui logados no meu site. Eu tenho muito mais trânsito, eu tenho muito mais tráfego, eu tenho muito mais frequência do que a universidade. Porque o cara vai para o site da universidade, mas ele não está necessariamente querendo consumir conteúdo educativo. Então, o cara reúne de diversos parceiros e a gente vai provavelmente estar nesse site dele brevemente. Não, se Deus quiser, assim, você vai na universidade, como o nome está dizendo, é um universo de assuntos. E ali você vai direto ao ponto, né? Exatamente. Isso é muito bom. Olha, doutor Zé Maria, a gente tem um dito aqui no Conexão 21, de que quando o papo é bom, o tempo passa voando, como dessa vez aqui aconteceu. Tenho certeza que a maioria da turma que está assistindo aí já ouviu falar da perinatal, nasceu na perinatal, ou teve filho na perinatal, e curtiram demais esse papo aqui. Doutor Zé Maria, muitíssimo obrigado. Poxa, foi uma honra te receber aqui, foi muito, muito, muito legal mesmo. Olha, eu que agradeço. Minha família, meus sobrinhos, minha irmã, todo mundo aí. Olha, não tem... Tá ligado aqui hoje. Hoje a audiência cresceu, pode ter certeza, Zé Maria. Eu posso te dizer assim, eu tive muitos momentos de felicidade da minha vida. A perinatal foi uma época, quer dizer, muito feliz de construção. E eu cheguei a ouvir, assim, pessoas conversando: ah, sim, o meu filho vai nascer na perinatal, mas quando? Não, ainda não casei. Mas é por aí mesmo. O cara ia se casar, ia pretender ter um filho. Aonde vai ser era na perinatal, é isso aí. Então vamos lá. Muito obrigado. Olha, pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Obrigado aqui por acompanhar o Conexão 21 e até a próxima. Pessoal, que eu sou fluminense, todo mundo já sabe, tricolor de coração. Eu quero fazer um convite a você, tricolor. Visita a nova loja do Fluminense, loja.fluminense.com.br. Você vai encontrar todo o mix de camisas do Fluminense, especialmente as novas camisas, a do Outubro Rosa
E a camisa em homenagem ao Cartola. Claro, as tradicionais tricolores, a branca, tudo do Flusão lá para você. Rumo à glória eterna. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Que Bistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccSQ.org.br. Agiliza. Acredita. Vencer o que você quiser. Porque se você sabe onde quer chegar, o Senac RJ vai até lá com você. Para ser o que você quer ser. Senac.